Hoje, no Alumni Mundos, temos connosco Ari Ferreira da Cunha, alunos da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, onde concluiu a licenciatura, o mestrado e o doutoramento. Dedicou-se intensivamente à vida universitária, tendo feito parte de vários grupos académicos e representando os estudantes em vários órgãos, incluindo o Conselho Geral da Universidade do Porto, a vice-presidência da AFDUP, foi ainda presidente da Sociedade de Debates da Universidade do Porto, ganhando o Campeonato do Mundo de Debate em 2013. Interessada em economia e em políticas públicas, trabalha desde 2017 em vários projetos de desenvolvimento económico em diversos países na Europa, África e Médio Oriente. Hoje vive no Dubai. Vamos conhecer o Ari. Olá, Ari. Bem-vindo ao Alumni Mundos. Prazer, meu. Obrigada. Queres contar-nos como é que tu chegaste até aqui? Eu vi que tu estavas indeciso entre economia e direito, não é? Entre economia e o direito. Sim. Acabaste por escolher direito. Uhum. Como é que isso... Queres contar-nos um bocadinho do teu percurso? Como é que isso aconteceu? Sim. Eu acho que sempre fui um miúdo curioso, que gostava de falar com adultos sobre temas de adultos, história, relações internacionais, política, economia, direito. E talvez por causa disso acabei por pensar que estas duas áreas poderiam ser interessantes por falarem sobre temas ou questões sociais importantes que eu julgava interessante refletir sobre elas. E então, no final do secundário, estava um pouco indeciso entre estas duas áreas. Acabei por escolher Direito, mas logo no mestrado optei por me especializar em Ciências Jurídico-Económicas, precisamente para tentar completar a minha formação em Direito com um pouco mais de conhecimentos em Economia. E depois, durante o doutoramento, escolhi um doutoramento que se focava num tema também entre o direito e as políticas públicas, com um bocadinho de economia também à mistura, o que acabou por me dar a oportunidade de me debruçar sobre este tipo de temas. Tu durante a tua licenciatura tinhas pensado, ou mesmo enquanto fazias doutoramento e o mestrado, tinhas pensado em viver no estrangeiro? Isso era uma realidade que imaginavas ou não? Talvez. Na altura, muitos colegas meus fizeram Erasmus. Eu, infelizmente, porque estava muito ligado a diversos grupos académicos, e esses grupos académicos têm mandatos, têm programas que nós queremos realizar. Nunca tive muito essa oportunidade no contexto da licenciatura e do mestrado. Mas quando fui para doutoramento, uma das coisas que disse à minha orientadora, a professora a doutora Glória Teixeira, foi precisamente que queria que parte do meu projeto de doutoramento fosse no estrangeiro, e fomos à procura dessas oportunidades de fazer parte do projeto de doutoramento no estrangeiro. Fiz parte do projeto então em Oxford e em Utrecht. E foram experiências muito, muito enriquecedoras para mim. Foi muito bom ver outra dimensão das coisas, outras universidades e outras realidades também fora da universidade. E talvez essas experiências tenham contribuído em parte para criar em mim a ideia de que poderia mais tarde viver no estrangeiro. E que motivações é que te levaram depois a mudar de país? Tu estás no Dubai há 5 anos, não é? Sim. Antes disso, estiveste em outros sítios? Então, eu, no final do meu doutoramento, eu estava a dar aulas na Universidade Católica e estava a fazer investigação na Universidade do Porto, no Centro de Investigação Jurídico-Económica. E, nessa altura, acabei por decidir mudar de carreira, depois podemos falar um bocadinho mais sobre isso, e tornar-me consultor. E quando fiz essa mudança, fui para um escritório em Lisboa. Mas, como eu me queria dedicar ao tema das políticas públicas, precisamente tinha-me mudado para a consultoria para trabalhar mais diretamente com políticas públicas, eles acabaram por colocar em projetos um pouco à volta do mundo. Fiz alguns projetos em África, fiz outros projetos em Espanha, toquei um bocadinho em Itália também, mas acabei por aterrar, quase literalmente, num projeto nos Emirados Árabes Unidos. E quando isso aconteceu, percebi que havia muito mais possibilidades de fazer uma carreira como consultor na área de desenvolvimento económico, portanto mais próxima da área das políticas públicas, se estivesse no Médio Oriente do que se continuasse em Portugal. E na verdade eu já nem estava muito em Portugal, porque só fazia projetos fora de Portugal.
então acabou por ser uma opção um pouco mais fácil, ou uma decisão um pouco mais fácil para mim mudar de país. Então a tua motivação foi mais na perspectiva de conseguires alcançar outras oportunidades de carreira, não é? Sim, e trabalhar naquilo que eu gostava de trabalhar. A minha paixão são as políticas públicas e teria um pouco mais, um universo mais limitado de oportunidades se continuasse em Portugal. E o que é que te custou mais quando decidiste, ok, vou viver fora? O que é que te custou mais? Deixar os amigos e a família ou fazer novos relacionamentos lá? Novos amigos? Acho que deixar os amigos e a família é sempre mais, pelo menos no meu caso foi mais complicado. Fazer novos amigos também não é fácil num sítio como o Dubai. É um sítio onde as pessoas estão muito, em geral, por um período relativamente curto de tempo. É um sítio também um pouco que acaba por atrair pessoas talvez mais individualistas ou mais materialistas e, portanto, há talvez um ênfase menor nessa dimensão social. Mas com o tempo há sempre pessoas de todos os tipos em todos os lados e portanto também acabei eventualmente por conseguir encontrar esses grupos onde me consigo sentir bem, onde consigo ter relações genuínas com as pessoas, com alguns portugueses também. Era isso que eu ia perguntar, são mais portugueses, mais estrangeiros? Acaba por ser uma mistura dos dois. Há algumas pessoas eu trabalho num ambiente muito internacional. Nós temos acho que 40 e tal nacionalidades em talvez 500 pessoas no escritório. E portanto acaba por ser talvez o ponto de partida para algumas das amizades e dos grupos em que acabo por estar. Mas depois acaba por ser mais fácil no grupo também de alguns dentro desse grupo das pessoas, dos amigos do escritório, conectar com alguns portugueses e depois os portugueses introduzem-me outros portugueses que já não são do escritório e portanto acaba por ser assim que acabei por expandir. Exatamente, expandir a minha rede de amizades no Dubai. Como é que tu lidas com a distância? Tu vens cá muitas vezes, como é que fazes com as saudades da família, com os amigos que tens cá? Conseguiste manter os teus amigos cá? Acho que o núcleo de amigos vai-se reduzindo talvez ano após ano. O grupo de pessoas com quem consigo ter relações de alguma intimidade e a amizade exige sempre um esforço mútuo de atualização e de estarmos lá uns para os outros. E portanto não consigo estar presente em todas as situações de todos dos meus amigos, mas consigo estar na de alguns. E, portanto, devo vir a Portugal cerca de 3 vezes por ano, o que me permite estar em alguns momentos importantes de alguns amigos e também na altura do Natal com a família. E como é que lidas com a distância, principalmente com a família, não é? Falas via Zoom, videochamada? Sim, Zoom, videochamada, algumas chamadas mais tradicionais também, que acabam às vezes por ser mais rápidas, mas sim, acho que... Falas com muita frequência com a tua família? Sim, devo falar pelo menos uma vez por semana, às vezes um bocadinho mais do que isso, mas pelo menos uma vez por semana. Eles ficam preocupados, quer dizer, o Dubai não é propriamente um sítio onde as pessoas se preocupem muito, não é? Entre aspas, sim. Não é? Porque não é inseguro, não é? Eles ficam preocupados contigo por estares lá? Acho que em geral não. Há sempre aqueles momentos de maior sufoco, sobretudo quando não sabem exatamente o que é que se está a passar, não é? Aqui há uns tempos houve as cheias no Dubai e portanto foi um momento em que eles se preocuparam um pouco sobre o que é que se estava a passar. Também há cerca de um mês atrás também eu estava a viajar e houve um espaço aéreo em vários países do Médio Oriente fechou. Portanto, acho que não é tanto por estar no Dubai, é mais por eu viajar muito dentro da região. Sim. E alguns dos sítios da região não serem tão seguros que às vezes eles se preocupam um pouco. Tu já visitaste muitos países, disseste-nos um número bastante alargado de países. Sim. 80, dizias tu, 80 mais ou menos? São aqueles que eu fotografei, ou pelo menos mais ou menos por aí. Talvez sejam mais perto dos 90, se considerarmos todos os países a que já fui e tal. Mas algo por aí. Uma coisa é viajar como turista, outra coisa é viver lá, não é? É diferente. Daqueles em que tu já viveste, em qual deles é que sentiste maior choque cultural? Não sei se podemos falar de Dubai, não sei se sentiste algum choque cultural assim. Sim, o Dubai é um país interessante do ponto de vista do choque cultural, porque acho que na maior parte dos países o choque cultural que temos é o de sermos estrangeiros num país onde todas as pessoas pertencem a uma determinada cultura.
mas o Dubai tem cerca de 85% estrangeiros. E, portanto, a realidade é muito diferente. Quase todas as pessoas que encontramos na rua também são estrangeiras naquele país. E vêm de sítios muito diferentes. E, portanto, o choque cultural talvez não seja tanto o de... Ou é também o de da população local, dos Emiratis, mas é o de todo mundo que se reúne ali. Mas acho que felizmente as pessoas no Dubai acabaram por adotar uma perspectiva bastante inclusiva e tolerante relativamente a pessoas que vêm de culturas diferentes. Acho que também não poderia ser de outra forma numa cidade tão diversa. E isso faz com que seja relativamente fácil para as outras pessoas aceitarem-nos e para nós também aceitarmos as outras pessoas, porque acabamos por estar imbuídos deste sentimento de que, no fundo, somos todos humanos. E é isso que importa. Eu lembro-me de falar com pessoas que já viveram no Médio Oriente e eles falavam muito, por exemplo, da questão do álcool, que é muito diferente aqui da Europa, não é? Porque eles só vendem álcool a estrangeiros e em determinadas zonas. Por exemplo, estou a dar um exemplo. Isso para nós, não é? Que estamos habituados a tomar uma cerveja ou um cocktail em qualquer lado sem preocupação, ali é um bocadinho mais restrito, não é? Sim, ou seja, depende muito dos países. Há países em que o álcool é total ou quase totalmente proibido. Há sempre algumas exceções que entram por aí, nomeadamente através das embaixadas. Sim. Mas há alguns países em que o álcool é proibido e há outros países em que são muito mais permissivos. O Dubai é relativamente permissivo, ou seja, não conseguimos ir, por exemplo, a um supermercado e comprar álcool, mas cerca de metade dos restaurantes tem álcool. Ok. E, portanto, também é possível comprar álcool em alguns estabelecimentos próprios. E, portanto, em geral, as pessoas têm algum álcool em casa para alguma eventualidade. Sim. E, portanto, não é assim. Lembrem-me do álcool, não é? Por ser um procedimento aqui na Europa bastante comum, não é? Uma pessoa bebe um copo de vinho ao jantar, quer dizer, se calhar lá no Dubai tens que ter mais cuidados, entre aspas, até porque pode não teres acesso tão fácil, não é? Sim, mas em geral é uma cidade bastante inclusiva e com a perspectiva de que desde que as pessoas estejam a fazer a sua coisa e não estejam a impor às outras, não é muito difícil nós fazermos aquilo que queremos. E sentiste assim algum choque em termos de burocracia? As pessoas falam muito nisso, ou é um país muito simples nesse aspecto? É um país relativamente simples. Acho que alguns dos aspectos mais complicados acabam por estar mais no back-office, não é? Portanto, nós não termos tanto contacto com eles. É um país com uma enorme digitalização, esforço de digitalização. Portanto, há uma aplicação no telemóvel que dá para fazer quase tudo aquilo que é preciso fazer do ponto de vista burocrático. Mas há sempre as suas questões. Acho que o meu principal problema burocrático acabou até por ser a alteração da morada fiscal de Portugal para o Dubai, porque a carta nunca mais chegava. Okay. Portanto, eu não sei se isso é culpa dos serviços em Portugal, se é culpa dos serviços no Dubai, mas talvez tenha sido esse o principal obstáculo burocrático. Foi com Portugal, digamos. Foi no interface. Foi no interface Portugal-Dubai que as coisas não funcionaram tão bem. Esta mudança para o Médio Oriente mudou um bocadinho a tua forma de ver e de perspectivar o futuro? Eu acho que sim. Acho que, sobretudo, trabalhar num ambiente tão internacional acaba por desparoquializar ou por tornar a nossa atitude mais global também. E por pensarmos talvez menos no sucesso do mundo como um sucesso da nossa cidade ou do nosso país, e mais como é que as perspectivas de crescimento globais podem ser aumentadas. Acho que se torna mais importante a ideia de como é que nós avançamos enquanto humanidade e não só na perspectiva de como é que avançamos enquanto país. Talvez tenha sido isso uma das formas com que fui mudando a minha perspectiva. Não é só importante que o nosso país tenha oportunidades económicas e que o nosso país seja mais igual e que o nosso país ofereça mais oportunidades aos jovens, mas também que isso seja verdade noutros países do mundo, porque nesses outros países também há jovens e também há pessoas que passam por dificuldades e também há pessoas que querem concretizar os seus sonhos. Talvez tenha sido esse um dos aspectos de mudança na minha mentalidade.
E por outro lado, acho que na comida, o Dubai é um país muito multicultural, como estávamos a falar. É possível, há restaurantes de tudo, e bons restaurantes de todas as cozinhas. Sim. E portanto acho que é quase inevitável, sendo exposto a essa variedade, isto também não influenciar os nossos gostos e a forma como cozinhamos. E se calhar eu não teria, certamente não comeria tanto hummus como hoje, se não fosse viver no Dubai. Isso é maravilhoso, é maravilhoso, eu adoro. Portanto, dizia também, se fosse para o Dubai, ia ser também apreciadora. Tu, apesar de estás num país tão cosmopolita, não é? Um país, uma zona tão cosmopolita como o Dubai, e de vires cá a Portugal muitas vezes, não é? 3 vezes por ano, é uma métrica bastante razoável para um imigrante, não é? Para vir a Portugal. Tu sentes falta de alguma coisa que nunca pensaste vir a sentir? Sei lá, comida, a própria comida que falavas, o clima português, embora não te podes queixar de frio no Dubai, não é? Falta de sol, Ou de algum local favorito que fosse especial para ti, sentes falta de alguma coisa? Acho que sinto falta sobretudo dos amigos, da família, da minha namorada também, que está cá em Portugal. Mas assim, de alguma comida, sinto honestamente mais saudades do vinho do que da comida, até porque sou vegetariana, então não há assim muita comida tradicional portuguesa que infelizmente possa comer. Mas de locais, eu acho que locais no Porto, sejam o Jardim das Virtudes, o Jardim do Morro, o Palácio de Cristal, a Pérgola da Foz. Acho que são locais que eu gosto de revisitar sempre que volto, porque acho que uma combinação de várias coisas, acho que são genuinamente bonitos, acho que me trazem boas memórias e acho que sinto também falta dessa... sinto falta às vezes de andar a pé, que é uma coisa muito simples, que aqui em Portugal ou na Europa, talvez de forma mais generalizada, é muito comum, que nós damos totalmente por adquirido, mas que noutros países não é tanto assim, porque, ou seja, por causa do clima, seja por causa do urbanismo, eu diria que até mais por causa do urbanismo do que por causa do clima. Isso não é tão fácil de fazer num sítio como o Dubai. Tu, por exemplo, no Dubai falávamos da questão do sol. Tu sentes falta de alguma forma aqui do clima português, de teres um clima mais ameno, de teres estas mudanças de estação, embora seja cada vez menos frequente mesmo em Portugal, não é? Já estamos a ficar um bocado, as alterações climáticas estão a mudar aqui um bocadinho isso, mas há sempre uma distância entre o inverno e o verão, não é? Umas passagens mais amenas com o outono e com a primavera. Sentes falta disso no Dubai? Porque é tudo muito calor, não é? Um bocadinho, mas também há algumas estações, não é? Como estávamos a dizer, o Dubai tem 2 estações, o verão e o inverno, e, portanto há alguma mudança climática no Dubai também. Mas de vez em quando aos 45 graus. É mais dos 20 até aos 40. Portanto, a amplitude é um bocadinho maior. E durante a noite, até porque aquilo é no deserto também, ou tem pelo menos uma interface com o deserto, entre o deserto e o mar. Às vezes, como é deserto, à noite fica um bocadinho mais frio. Portanto, vou tendo alguma exposição a isso. Também, como viajo bastante, acabo por matar um pouco de saudades do frio e da chuva. Pronto. Saudades da chuva, não sei se algum dia teria, se fosse viver para um sítio desses, mas se calhar, talvez. Eles lá festejam a chuva, não é? Portanto, há relativamente poucas ocasiões em que chove no Dubai. Então, os próprios locais, os Emiratis, muitas vezes festejam a entrada aos poucos dias de chuva e vêm cá para fora e andam à chuva e dançam na chuva e divertem-se imenso com a chuva, não é? Param os carros às vezes só para ficar a admirar a chuva. É uma experiência que, por ser rara, se aprende também a valorizar. Talvez como para nós a neve, não é? Exato, se nevasse aqui, nós não ligaríamos nada à neve. Se nevasse 2 ou 3 vezes por ano, se nós víssemos neve, como a maior parte dos portugueses provavelmente só vê neve 2 ou 3 vezes por ano, é uma ocasião cada vez para celebrar, não é? Aspas, sim, eu percebo perfeitamente. Tu, quando alguém te pergunta sobre como é morar fora de Portugal, que mensagem é que tu transmites dessa vivência? Acho que é difícil não compensar morar algum tempo fora de Portugal. Tudo isto depende, obviamente, do contexto e das circunstâncias de cada um.
mas passar algum tempo fora do país acho que é sempre uma oportunidade de abrir horizontes. Mas eu não tenho ideia de Portugal como sendo um mau sítio para viver. Acho que pelo contrário, acho que é possível em Portugal ter uma boa qualidade de vida. E há muitas coisas boas de Portugal que talvez por estarmos tão habituados não demos tanto valor, mas acho que sim, acho que é um balanço entre estas duas coisas, não é? Acho que as pessoas que estão em Portugal não estão necessariamente a ser tontas ou por ficar cá, porque há muita coisa boa que faz com que faça sentido ficar, mas também há muita coisa boa lá fora que se calhar vale a pena pelo menos experimentar, pelo menos uma vez na vida, experimentar ter essa experiência. E quando alguém, por exemplo, fora de Portugal te pede informação sobre o teu país, é fácil dar as informações? De que forma é que tu te lembras de Portugal? Já me fizeram essa pergunta tantas vezes. Portugal está tão na moda. Sim. Que eu criei um Google Docs que disponibilizo há um link que tem todas as minhas recomendações para Portugal, tem como fazer Portugal o que fazer em Portugal se tens 3 dias, se tens uma semana, se tens 2 semanas. Isso é muito profissional. Sim. E portanto tem várias coisas sobre o que é que fizeres Portugal, se tens um orçamento menor, um orçamento maior, quais são os restaurantes em cada cidade, o que comer em cada cidade, o que ver em cada cidade, ou como se deslocar de cada uma das cidades para outra cidade. E, portanto, é um guia de Portugal que acabei por fazer. Um mesmo. Sim. Podias vender isso aqui até aos próprios portugueses. Não, acho que é bom que isto seja também uma coisa gratuita, um pequeno contributo para a economia portuguesa, se ajudar a que mais algumas pessoas venham e que gostem da sua experiência de visitar Portugal. Certo. Acho que será um contributo positivo. Acho que sim. Tu sentes, quando tu ainda te sentes português, ou seja, quando vens aqui, sentes-te turista ou não? Não, só sinto-me português, sem dúvida. Eu acho que talvez isto também seja em parte porque o Dubai não é um sítio que integre os seus imigrantes, não é? É um sítio onde, até pelo facto de não haver a possibilidade de uma pessoa passar a ter a cidadania emirati, acho que todas as pessoas lá têm a noção muito vincada de que continua a ser dos países de origem. Certo. Aliás, é como se fosse uma passagem, não é? Sim, mas mesmo para as pessoas para as quais não é uma passagem. Isto depois tem os seus problemas também, não é? Mas é um sítio em que às vezes há pessoas que lá estão há 2, 3 gerações e que não são emiratis. E continuam a dizer que são indianas ou paquistanesas ou sírias, ou seja, de onde forem. E portanto, eu não tenho eu acho que mesmo que ficasse lá, e acho que não vou ficar 20 anos, eu não diria que sou emirati. Acho que essa é uma barreira que nunca vai fazer sentido. Portanto, eu sinto-me português e vou-me continuar a sentir português. Se me sinto turista quando estou em Portugal, talvez em pequena parte, porque acho que eu quero voltar a estes sítios talvez mais turísticos que não tenho oportunidade de ver porque estou fora tanto tempo. Mas acho que esse é talvez o único elemento, porque continuo a saber o nome das ruas, continuo a interessar-me pela política local e pela política nacional, por ter algum contexto sobre o que é que se está a passar, além daquilo que é o superficial, que é aquilo a que o turista tem acesso. E, portanto, em geral, não me sinto turista. E vês Portugal de forma diferente nestes últimos 5 anos? Isso mudou a tua forma de ver o país estando lá fora, até estando mais, se calhar, por dentro das notícias, porque eu acredito que vais vendo as notícias cá em Portugal, sim, obviamente, mas há uma perspectiva sobre Portugal lá fora, não é? Nas notícias internacionais. Sim, e curiosamente é uma perspectiva mais positiva do que aquela que os portugueses têm sobre Portugal. Sim, acho que nos últimos anos houve um fortalecimento da marca Portugal que talvez os portugueses não tenham os portugueses que estão em Portugal não tenham tanta noção. Acho que aquilo que... E isto começou muito por causa do turismo, não é? Porque o turismo em Portugal cresceu muito. As pessoas vieram a Portugal, tiveram uma boa experiência em Portugal e hoje acho que já sabem mais sobre Portugal do que sabiam antes. E também começa a estender-se isto a alguns produtos portugueses, dos vinhos não é portugueses. só o Cristiano Ronaldo, não é? Infelizmente é 90% Cristiano Ronaldo ainda,
Nada contra o Cristiano Ronaldo, mas eu acho que o país poderia ser um bocadinho mais do que poderia ser conhecido por outras coisas. E começa a ser um pouco, aquilo que estava a dizer era precisamente isso, não é? É que começa a ser conhecido por algumas outras coisas e há alguns estrangeiros que têm uma boa opinião sobre Portugal e sobre o crescimento da economia portuguesa, já não só na perspectiva do turismo, mas também na perspectiva do nosso ecossistema de startups, por exemplo, ou de algumas indústrias mais nicho, seja o calçado ou o têxtil, que começam também a ser reconhecidos lá fora. E isto é positivo para a economia portuguesa, não é? Que ter havido de qualidade também. Sim, e eu acho que corresponde também a um processo de crescente inovação e de crescente importância do design e de maior maturidade da economia portuguesa. E até na qualificação dos próprios universitários. É a única coisa que... é aquilo que sustenta esta alteração na inovação. É que as pessoas que tinham uma empresa que fazia calçado, mas sem inovação, essa empresa estaria a competir com o calçado que é feito na China, no Bangladesh ou no Vietnã. Mas se for um calçado diferente, se for um calçado com design, se for um calçado com melhores materiais, se for um calçado que depois é promovido de uma forma diferente do ponto de vista da marca também, se for uma marca própria e não estivermos a produzir por outras pessoas, todas essas coisas fazem com que haja valor acrescentado na economia, e isso é feito pelos licenciados que muitas vezes tomaram conta de empresas, às vezes até familiares, e que levaram essas empresas para outro patamar. Para outros níveis. Ari, tu ainda sonhas em português? Esta questão, às vezes as pessoas não pensam muito disso. Tu ainda sonhas em português ou não? Eu sim, em geral sonho com português, sobretudo quando estou a falar nos sonhos com pessoas que também falam português. Quando estou a falar com pessoas em que na vida real falo com elas em inglês, em geral falo com elas em inglês. Vais saltitando. Sim, os meus sonhos. Às vezes até sonho noutras línguas, mas línguas às vezes que eu nem falo particularmente. Os meus sonhos são estranhos. Mas às vezes falo em alemão e eu mal sei alemão, mas às vezes nos sonhos as pessoas... Subconsciente. Sim, é porque está lá algum alemão. Eu tive, por exemplo, um sonho na altura, acho que foi no 9º ano, quando estava a estudar lírica camoniana, em que eu só respondia em lírica camoniana. E, portanto, às vezes os meus sonhos são um bocado esquisitos, não é? Às vezes há ligações que se fazem nos sonhos que na vida real eu não conseguiria falar em lírica camoniana. Se estivéssemos a ter este podcast, não seria possível. Como é que tu vês o futuro, Ari? Agora, vês-te a passar pelo Dubai, vês-te a regressar, vês-te a ir para outro sítio. Aliás, disseste que tens uma namorada cá em Portugal. Sim. Como é que... Vamos ver como é que isto vai correr, não é? Acho que isto depende das oportunidades que eu, e se calhar ela também, tivermos no Dubai, das oportunidades que também tivermos em Portugal. E acho que... Mas acho que em qualquer cenário vejo-me a voltar a Portugal e vejo-me a ser feliz de novo em Portugal. Acho que mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer. Não perspectivas ficar fora? Basta acontecer alguma... basta encontrar a oportunidade certa de voltar a Portugal, servir o meu país, voltar a reencontrar os meus amigos. Isso tem um valor que nada paga. Qual a mensagem que tu gostarias de transmitir aos teus colegas diplomatas e a toda a comunidade do Porto? O que é que gostarias de lhes dizer depois de já teres passado, não é, por vários países, ter trabalhado no estrangeiro? Isto é uma comunidade muito diversa, não é? Tem muitas unidades orgânicas, são pessoas que também são de muitas gerações, são de muitas perspectivas de vida, e portanto é difícil falar numa só mensagem para esta comunidade tão diversa. Portanto, aquilo que, pelo menos o meu primeiro instinto, seria tentar procurar aquilo que é comum a todas as pessoas desta comunidade da Universidade do Porto. Talvez aquilo que seja comum a todas elas é a universidade. E a universidade é um projeto. A universidade é um projeto e uma ideia de que o conhecimento vale a pena.
de que a ciência vale a pena. E eu acho que esta é uma ideia que, curiosamente, está cada vez mais sobre ameaça. Seja durante o Covid, seja por pessoas que advogam factos alternativos. Eu acho que a ideia de que há quem tenha conhecimento e de que vale a pena buscar esse conhecimento e buscar soluções para os nossos problemas através da ciência, que ela não está sempre certa, mas que é a melhor forma que nós desenvolvemos até hoje enquanto humanidade para procurar aquilo que está certo. Eu acho que esse é um projeto que vale a pena. E talvez aqui a mensagem então a todas as pessoas desta comunidade seja para investirem na integridade da ciência, para investirem no acesso à ciência, para investirem na comunicação da ciência e para investirem, enquanto cidadãos, na transmissão desta ideia de que a ciência vale a pena. Muito obrigada, Ari, por estares connosco. Quanto a nós, vemo-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá!